Belo Horizonte, PDH App. Solicite serviços direto do celular. Olá, boa noite. Que bom ter você comigo logo neste início de semana. Vamos ficar bem informados sobre os destaques de Minas Gerais? Então confira. Mulher denuncia que filho de 1 ano foi agredido em escolinha. Perseguição policial termina com um morto e 5 feridos. Idoso de 85 anos é atropelado por carro. E ainda, times mineiros sem sair do lugar no Brasileirão. Uma perseguição policial terminou com uma pessoa morta e 5 feridas no bairro Caiçara, região noroeste da capital. Etel Correia tem as informações. As vítimas foram socorridas por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros. 5 com ferimentos leves e uma jovem em estado mais grave. Eles foram levados para o Hospital João 23. Todos estavam em um carro com placas de São Paulo que se envolveu em uma batida na madrugada dessa segunda-feira. Segundo a polícia, o Uno Prata passou por uma viatura que estava nesse ponto da Avenida Antônio Carlos, fazendo patrulhamento preventivo. De acordo com o boletim de ocorrência, o carro com 7 ocupantes chamou a atenção da PM e os militares deram sinal de parada ao motorista, que desobedeceu e fugiu em alta velocidade. Na tentativa de fuga, o motorista perdeu o controle da direção naquela curva. O veículo saiu da pista e atingiu este poste, onde a gente pode ver várias marcas. Em seguida, o veículo rodou aí na pista e 4 pessoas foram arremessadas, onde a gente pode ver também manchas de sangue. Uma jovem de 19 anos morreu no local. Outras 6 pessoas foram levadas feridas para o Hospital João 23. O carro só parou logo ali à frente, naquele poste, a cerca de 100 metros do ponto onde o motorista perdeu o controle da velocidade. No local do acidente ficaram pedaços do carro e estilhaços de vidro. A jovem que morreu foi identificada como Bárbara Stephanie Martins de Souza. Segundo a PM, quem dirigia o carro era Jefferson Gonçalves Ramalho, de 29 anos. Ele recebeu atendimento e ficou sob escolta de militares. Que havia dentro do veículo 2 pinos de cocaína, né? E a gente pode imaginar até que seja por isso o motivo da fuga. O condutor já responde aí em consultas no nosso sistema, já responde aí uma receptação, roubo e também homicídio. Os outros feridos foram identificados como Vitor Christian Rodrigues Sabino, de 18 anos, Ariane Thaís de Oliveira Teixeira, de 21, Mônica de Jesus Raimundo, de 19, Warlen Cunha do Nascimento, de 35 e Larissa Gabriela, que está em estado grave. Bastava aí ter atendido a determinação do policial e a gente teria evitado o problema. Uma jovem de 19 anos foi esfaqueada pelo namorado. Uma medida protetiva não foi capaz de evitar a agressão. O suspeito fugiu. O caso foi em Nova Lima, região metropolitana de BH. Na escadaria da casa ficaram os rastros de sangue. Foi por onde Laura Cristina Silvério Pena foi carregada para receber socorro rápido. Era madrugada quando o imóvel em Honório Bicalho, região de Nova Lima, foi invadido e o agressor atacou a jovem de 19 anos. Laura contou à polícia que na noite de sábado havia saído com o namorado e com amigos. Eles foram a uma pizzaria. No local, ela discutiu com Evandro, que a agrediu fisicamente. A moça então resolveu terminar o relacionamento e Evandro foi embora. De acordo com informações que a vítima deu à polícia na madrugada de domingo, Evandro veio até o local. Ele aproveitou o muro da escola, subiu e conseguiu ter acesso àquele andar da casa, onde há uma grande varanda. A informação de parentes é de que o homem surpreendeu a jovem lá dentro e a agrediu com mais de 20 facadas. Em seguida, ele fugiu. Um parente da moça conseguiu pedir socorro a um motorista que passava pela rua e ela foi levada para o hospital da cidade. A polícia procura pelo autor da tentativa de feminicídio, que já tinha ficha criminal. Prontuado por tráfico e por furto. Ela namorava com o agressor há aproximadamente 4 anos. Eles já chegaram a terminar algumas vezes em razão de agressão que ela sofria. Mas que ele ameaçava, ela sempre voltava. Inclusive, ela possuía medida protetiva contra o agressor e mesmo assim relacionava com ele.
Laura continua internada no Hospital Maria de Lourdes, em Nova Lima. Ela precisou passar por cirurgia, mas, segundo parentes, o quadro de saúde da jovem é estável. As informações são extremamente importantes para localizar o autor neste primeiro momento, que ainda está no calor das emoções, para nós, Polícia Militar, mas depois que passar para a Polícia Civil também, informações do autor. Você vai ver agora imagens de 2 acidentes que aconteceram no sul de Minas. Capotamento em Varginha e o idoso atropelado em Itajubá. As imagens são impressionantes. Repare neste carro preto que parece trafegar em alta velocidade. Repare que ele tenta desviar de um veículo e perde o controle. Neste momento, outra câmera registra um homem andando de bicicleta quando é atingido pelo carro. Com a força do impacto, ele é arremessado para o alto, bate em outro veículo e cai. Várias pessoas se aproximam para tentar ajudar. O homem faz força e tenta se levantar, mas não consegue. O homem que aparece nas imagens tem 85 anos. Segundo familiares, o idoso já tem o costume de todos os dias sair na parte da manhã para dar uma volta de bicicleta. Ele foi socorrido logo após o acidente e levado para o hospital. Segundo familiares, o homem teve um coágulo na cabeça. Um carro aparece descer na rua em alta velocidade. O motorista perde o controle do veículo e capota. Ele bate em uma placa de trânsito e em uma cerca. Veja novamente o momento do acidente. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista foi socorrido com ferimentos na cabeça e também escoriações pelo corpo. Ainda de acordo com a PM, o motorista assumiu que consumiu bebida alcoólica poucas horas antes do acidente. Ele estava com a carteira de habilitação vencida há mais de 30 dias. E olha só, a documentação do carro também estava atrasada. Hora de dar voz aos moradores do bairro Ribeiro de Abreu, em Belo Horizonte. A infraestrutura das ruas anda bem complicada por lá, veja só. A nossa equipe comunidade foi acionada e nós estamos aqui no bairro Ribeiro de Abreu, exatamente na rua Jornalista Milton Cury. No passado, a nossa equipe já esteve aqui nesse mesmo local. A comunidade reclamava da falta de pavimentação nesta via. Estamos de volta e a situação é a mesma. A gente paga imposto, IPTU, pagamos o IPVA do carro para poder transitar numa rua igual essa. Esse é um bota fora que, igual ele está fazendo aqui, ele está tampando alguns buracos. Tem garagem aqui para baixo, tem carro, igual o menino tem um carro aqui, ele não consegue passar. Então ele joga, vai tampando, só que isso aí, a chuva vai jogar tudo lá para baixo depois. Agora nós vamos descer esse trecho aqui com a Érica, que é moradora aqui da rua, que inclusive está grávida e fez questão de mostrar pra gente na prática o quão perigoso é caminhar aqui por essa rua, né, Érica? Quando chove fica pior ainda, né, escorregadio, você não sabe aonde pisa. Já escorreguei, minha mãe já caiu com a minha menina no colo. Estou nesse trecho aqui da rua, que é um dos trechos mais complicados, muito buraco. É tão complicado que, inclusive, a turma nem quis descer comigo. Tá todo mundo lá em cima, olha só. Eu tô vendo que o senhor tem até uma entrada de garagem aqui, né? Mas como assim? O senhor tem esperança ainda de ter uma garagem na porta de casa? Sim, eu tô trabalhando aqui, fazendo esse muro, essa garagem aqui, né? Com a esperança de que a prefeitura tome as devidas providências com relação à rua. Esse buraco tá um tanto maior, né? Ele tá com 1,70 1,70 m. 1,70 m. E a probabilidade é de aumentar, porque com o tempo de chuva e o descaso da prefeitura, com toda essa população aqui... Estou vendo que a senhora tem dificuldade de locomoção. Como é que é para sair de casa? Eu não saio de casa, não. Não sai? Não, tem como que carregar. Eles têm como carregar. A senhora está até se emocionando porque não deve ser fácil, né? Esse ano está pago, o ano que vem, se Deus quiser. Se eu for pagar, eu quero que vocês vão buscar ele lá embaixo, lá dentro desse buraco, que é onde ele tem que ficar. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que estudos são feitos no bairro para asfaltamento da rua, mas ainda não há prazo para a obra.
O nosso jornal está aberto para a sua sugestão, então não perca tempo e envie sua mensagem, vídeo ou comentário. O nosso WhatsApp é o 98814-1360, o código é o 31. Anote o número e compartilhe com seus amigos. Participe! Milhares de estudantes fizeram a primeira etapa do Enem ontem e se preparam para o último dia de teste neste domingo, dia 10. Uma prova de conhecimento e resistência, muita ansiedade e expectativa na busca de um sonho, ingressar na faculdade. Trânsito congestionado no entorno da universidade e agentes da BH Trans tentando disciplinar os motoristas que insistiam no desembarque de passageiros no meio da rua. Os portões foram abertos ao meio-dia em ponto, mas muitos estudantes chegaram bem mais cedo, como Pedro. Ele já estava na porta da PUC às 10 horas da manhã, com o lanche e as canetas na mão. São coisas que não vão me comprometer durante a prova para utilização do banheiro. Não trouxe nada com muito sódio para não tomar muita água também, para não perder o tempo de prova indo no banheiro demais. Entre os candidatos, clima de expectativa, principalmente para quem faz o Enem pela primeira vez. Como é que tá o coração? Tá faltando forte, né? Muita tensão. Para ajudar a aliviar a tensão, abraços e cartazes com frases de incentivo. Isso é para dar uma força pro pessoal que vai fazer a prova e a gente veio passar mensagem para eles, se eles vêm ansiosos, né? E para confortar mais, deixar eles mais tranquilos. 5.100.000 pessoas se inscreveram para o Enem em todo o Brasil. A maioria está na região sudeste. E um dado que chama a atenção, 59,5% são mulheres e apenas 40,5% são homens. As mulheres estão cada vez mais tentando ocupar o seu lugar, né? Eu acho que mais questão de esforço, né? Alguma coisa mais firme, assim, para seguir a vida. As mulheres estão mais decididas? Acho que sim. Seja homem ou mulher, o que não faltou foi o apoio dos pais. Tem que dar força, não basta ser pai, né? Tem que pagar o mico de ficar aqui na porta esperando acabar. A boa notícia é que pelo menos nessa universidade em Belo Horizonte, ninguém chegou atrasado dessa vez. Ou todos acertaram o relógio, ou quem se atrasou desistiu no meio do caminho. Agora é esperar pela segunda fase, no próximo domingo. Então, nesse domingo, a prova do Enem terá 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza. Serão 5 horas de prova. O gabarito dos 2 dias será divulgado no dia 13 de novembro pelo Ministério da Educação. Continue com a gente porque na volta vamos mostrar detalhes sobre o clima em Belo Horizonte. E aguente firme porque o calor deve aumentar ainda mais nos próximos dias, hein? Você vai ver também. Estudantes, pais e professores prestam homenagem à menina assassinada na porta de escola na Grande BH. Eu volto já. Você sente dores e cansaço nas pernas? Mas em Belo Horizonte, hoje os termômetros chegaram aos 34 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E amanhã a máxima deve atingir, gente, os 37 graus. O calor só deve dar uma trégua na quarta-feira. E como será que fica o tempo amanhã em outras regiões mineiras? Os detalhes no mapa. Região metropolitana, tempo parcialmente nublado com chuvas isoladas. Atenção para a capital, que deve fazer muito calor. No norte, no Jequitinhonha, céu claro e névoa seca. E nas demais regiões, tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Em Belo Horizonte, mínima de 20 graus e máxima de 37. Em Monte Carmelo, mínima de 19 e máxima de 39. Em Iapu, previsão entre 17 e 38 graus. Em Barroso, mínima de 16 e máxima de 33. E em Passos, mínima de 14 graus e máxima de 35. Mãe denuncia professora de creche por agredir filho de 1 ano. Imagens de circuito de segurança do próprio local, no bairro Santa Cruz, na região nordeste de BH, confirmam as agressões.
Depois que o filho de um ano começou a chegar em casa com hematomas no braço, Francesca procurou a direção da creche onde o garoto estava há 3 meses, no bairro Santa Cruz, região nordeste de Belo Horizonte. Quis ver as filmagens, eu fui lá, falei com ela assim, eu vou ir na escolinha pessoalmente, eu quero ver as filmagens, eu quero saber quem foi que machucou meu filho. Nas imagens é possível ver que uma professora arrasta o menino por um dos braços e o coloca no canto da sala. No mesmo dia, agora na cozinha da escola, a mulher arrasta a criança por um dos braços novamente. A cena se repete mais uma vez. A mãe afirma que depois que o comportamento do filho mudou e que recebeu as imagens da creche, ela registrou um boletim de ocorrência. Eu tinha reparado que quando eu ia levar ele, que essa outra professora ia pegar, ele chorava muito. A diretora da escola topou conversar com a nossa equipe de reportagem, desde que a identidade dela fosse mantida em sigilo. Ela disse que não compactua com esse tipo de atitude e que a funcionária que aparece nas imagens já foi demitida. Sempre estamos à disposição dos pais e de tudo que eles precisarem. Estamos fornecendo para a mãe a assistência jurídica, a escola está oferecendo para ela, e tudo que ela precisar. A dona da creche conta que depois da divulgação das imagens, o número de alunos caiu e ela começou a receber ameaças. Que seja tudo esclarecido, e que a verdade venha à tona, e que a mãe precisar, a gente está aqui para ajudar e para proteger a criança. A Secretaria Municipal de Educação disse que a instituição particular não faz parte da rede conveniada e que não possui autorização para funcionamento. A fiscalização esteve aqui há pouco tempo, eles falaram que não, a escola precisa ter o local precisa ter mais de 200 metros quadrados. E no caso não tem, então não precisa de alvará e não precisa de nada. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil. A criança foi submetida ao exame de corpo de delito e as imagens serão periciadas. Ele é um bebê de 1 ano, não fala, não anda ainda, está dando os primeiros passinhos agora. E não é justo nem com ele, nem com ninguém, nenhuma criança merece isso, né? E o dia de hoje marcou a volta às aulas na escola onde estudava Ieda Isabela Pérez, de 5 anos, em Betim, na Grande BH. A menina foi esfaqueada e morta na semana passada, quando seguia com a babá e o irmão para a escolinha. Muita comoção no Centro Infantil Municipal Silvina Júlia de Carvalho. Professores, pais e alunos se reuniram na creche e fizeram uma homenagem à pequena Ieda. Cartazes com frases de apoio confortaram a família. O balão branco simbolizou a alma pura da criança, subindo com um pedido de paz. Uma corrente de oração fechou as homenagens antes da volta às aulas. A Secretaria de Educação de Betim informou que vai manter durante toda esta semana psicólogos e assistentes sociais na escola para ajudar alunos, pais e funcionários. O JA ainda tem muita coisa para você e no próximo bloco vamos ter Péricles de Souza ao vivo. Ele vai comentar todas as novidades do futebol mineiro em mais uma rodada do Brasileirão e os melhores lances dos jogos do fim de semana. Não perca! Muitas pessoas sofrem com Estamos de volta e olha quem já está aqui, o aniversariante do dia, Péricles de Souza. Certo. Boa noite para você. Boa noite. Eu quero saber qual que é o ritmo de hoje do nosso futebol. Como diria o Silvio Santos, hi. Olha, Denise, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sabe aquela coisa que dava para ir? Né? Dava, mas não deu para ir. Como é que foi então? É isso, Atlético e Cruzeiro jogaram e o refrão dessa música da banda Vera Louca diz tudo. Eles ficaram assim, ó. Sem sair do lugar, sem sair do lugar. Sem sair do lugar. O Atlético jogou no Ceará contra o Fortaleza. Estava perdendo o jogo e conseguiu um empate na Bacia das Almas. Então, empate não saiu do lugar. Curiosidade, jogo de 4 gols, todos de laterais. Gabriel Dias, da lateral direita do Fortaleza, deixou o time da casa na frente 2 vezes. Fez 1. O Galo empatou com o herói improvável, o renegado Patrick. Golaço, hein? Aí o Gabriel fez outro. E o Galo empatou com o herói questionado, Fábio Santos. Detalhe, o Atlético jogou praticamente todo o segundo tempo sem Geovani, o expulso aos 40 segundos. Quarta, ele cumpre suspensão contra o Goiás. Jogo no Mineirão.
E o Cruzeiro nessa situação, como que fica? Não saiu do lugar. Já o Cruzeiro recebeu o Bahia. Um novo empate para a frustração do torcedor celeste, ó. Era vencer e dar um pulo para cima, mas não deu. Os baianos colocaram pimenta no Tutu Mineiro. Pênalti neste lance, bola na mão de Orejuela. O lateral foi expulso. E o pênalti convertido por Fernandão aos 20 minutos do segundo tempo. Mas Sassá entrou e fez este golaço aí, 9 minutos depois. 3 meses que ele não marcava, hein? Sassá evitou a derrota, que seria muito pior. Depois de amanhã, a Raposa encara o Atlético Paranaense em Curitiba. Pois é, viu aí, né? O Atlético empatou, o Cruzeiro empatou. Então os dois mineiros não saíram do lugar. Olho na tabela, vamos ver. Tá aí o Cruzeiro fora do Z4, né, em 16º lugar, e o Atlético fora da zona da Libertadores ali, ó, tá em 13º lugar. Tá vendo que coisa? Ai, gente, enquanto isso, o América fez bonitinho, né? Conseguiu um empate lá, perdeu um pênalti, chegou com o Atlético de Goiânia, Atlético Goianiense, mais um ponto. Quer dizer, um ponto só? Então, não saiu do lugar, não entrou no G4. Segue em quinto. Agora, há 2 pontos aí do Atlético Goianiense, e isso eu tinha para dizer para você, porque aniversário hoje, então fui, mas eu sigo sem sair do lugar. Boa noite, Péricles. Tchau, tchau para você. Até amanhã, pessoal. Jornal da Alterosa. Oferecimento